O uísque no escritório e o milagre que mudou tudo. Leonardo era um homem de 42 anos, dono de uma pequena empresa de contabilidade em São Paulo. Casado com Ana, pai de 2 filhos, aparenta ser um homem de sucesso. Mas por trás da fachada, sua vida desmoronava. Há 3 anos, uma dívida mal calculada com o fisco o havia levado a uma espiral de empréstimos, e agora os juros consumiam tudo. As noites eram de insônia, os dias de pressa e mentiras para a família. O pior, porém, era o vício que havia se instalado. Todas as tardes, depois de fechar o escritório, ele trancava a porta e tomava uísque até não sentir mais o peso da culpa. Ana já desconfiava, mas ele sempre encontrava uma desculpa: reunião até tarde, cliente difícil. Até que um dia, o filho mais velho, Pedro, de 12 anos, o flagrou. Pai, por que o senhor bebe isso sozinho no escritório? A pergunta foi como uma faca. Leonardo não teve resposta. Naquela noite, sentou-se na cama e chorou como nunca. Ana, ao vê-lo assim, não disse nada. Apenas abraçou-o e sussurrou: Precisamos de ajuda, Léo. Não é assim que a gente vai sair dessa. No domingo seguinte, enquanto passavam em frente a uma pequena igreja de fachada simples, sem cruzes chamativas nem cartazes, Ana parou o carro. Vamos entrar aqui. É a congregação cristã. Minha avó frequentava. Leonardo relutou. Não era homem de igreja, nunca havia pisado em uma. Mas a desesperança o levou a ceder. Dentro, tudo era diferente do que imaginava. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. O ambiente era sereno, quase solene. Um ancião, de voz firme mas tranquila, dirigia o culto. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia perfeita, como se cada nota fosse uma oração. Leonardo sentiu algo estranho: paz. Não entendia as letras, mas as palavras "Deus é nosso refúgio e fortaleza" ecoaram em seu coração como uma promessa. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantaram e contaram, com voz trêmula de emoção, como Deus os havia livrado de doenças, de dívidas, de vícios. Um deles, um homem de mãos calosas, disse: Eu era alcoólatra. Minha família já tinha me abandonado. Mas aqui, através da oração, Deus me libertou. Hoje sou batizado, sou novo. Leonardo sentiu os olhos arderem. Aquilo era real. Não era teatro. No final do culto, o ancião anunciou: Quem precisa de oração, vem à frente. Ana puxou-o pelo braço. Tremendo, Leonardo ajoelhou-se entre aqueles estranhos que, no entanto, não pareciam julgá-lo. Mãos se estenderam sobre sua cabeça. Ouvia fragmentos de preces. Senhor, livra este irmão das amarras do álcool. Dá-lhe força para vencer as dívidas. Restaura sua família, ó Deus. Ele chorou sem vergonha. E pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinho. Nos dias seguintes, Leonardo voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dele clamava por aquele lugar. Os irmãos o recebiam com sorrisos sinceros, sem perguntas invasivas. Um diácono, irmão Mateu, homem de poucas palavras mas de olhares profundos, aproximou-se dele certa tarde. Irmão, a batalha é grande, mas Deus é maior. Você quer ser livre? Quero, Leonardo respondeu, a voz quebrada. Então venha à reunião de oração na quarta. E traga a sua Bíblia. Na quarta-feira, na pequena sala dos cultos, Leonardo viu algo que o marcou para sempre. Irmãos ajoelhados, alguns chorando, outros em silêncio, todos clamando a Deus como se ele estivesse ali, bem perto. O ancião leu Salmos 34, busquei ao Senhor, e ele me ouviu, livrou-me de todos os meus temores. Depois, pediram que Leonardo se levantasse e contasse sua luta. Ele hesitou, mas as palavras saíram. Estou afundado. Nas dívidas, no álcool. Tenho medo de perder minha família. Ninguém o interrompeu. Ninguém lhe deu sermão. Apenas oraram por ele, com uma fé que Leonardo não entendia, mas desejava ter. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Um cliente antigo, que devia uma quantia significativa a Leonardo há mais de um ano, apareceu no escritório.
Léo, desculpe a demora. Deus tocou meu coração. Aqui está o cheque. Quito. O valor não resolvia tudo, mas era o suficiente para renegociar as dívidas mais urgentes. Leonardo segurou o papel com mãos trêmulas. Não era coincidência. Era a resposta. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Naquela noite, ao chegar em casa, Pedro, seu filho, lhe entregou um desenho, uma família de mãos dadas, com um sol brilhante acima e a palavra pai escrita em letras grandes. O senhor vai parar de beber, né? Leonardo abraçou o menino com força. Vou, filho. Com a ajuda de Deus, vou. No domingo seguinte, Leonardo estava lá novamente. Dessa vez, não só para pedir, mas para agradecer. Na hora dos testemunhos, levantou-se, ainda inseguro, mas com o coração cheio. Irmãos, eu vim aqui há poucas semanas cheio de medos. Hoje, posso dizer que Deus começou a me libertar. Minhas dívidas estão sendo resolvidas, minha família está sendo restaurada, e o desejo pela bebida não sumiu ainda, mas não tem mais poder sobre mim. Porque aqui, aprendi que a força não é minha. É de Deus. Os irmãos amém em coro. Alguns choravam. O ancião sorriu e disse: Isso é obra do Senhor, irmãos. Quando entregamos nossas fraquezas a Ele, Ele nos dá vitória. Meses depois, Leonardo estava na piscina batismal, vestido de branco, sendo batizado nas águas em nome do Senhor Jesus. Ana e os filhos estavam na primeira fileira, chorando de alegria. Quando emergiu da água, sentiu-se leve, como se anos de peso tivessem sido lavados. Naquela noite, em casa, quebrou a última garrafa de uísque que guardava escondida e a jogou no lixo. Hoje, Leonardo ainda enfrenta desafios. As dívidas não desapareceram mágica, mas agora ele tem paz para lidar com elas. O escritório prospera aos poucos, não mais às custas de sua saúde, mas com honestidade e trabalho. O mais importante, porém, é o que ele ganhou: uma família unida, uma fé inquebrantável e a certeza de que, na congregação cristã, encontrou não uma religião, mas um lar. Ele aprendeu que milagres não são sempre coisas espetaculares. Às vezes, são o cliente que paga uma dívida antiga, o filho que sorri de novo, a garrafa que fica cheia porque o desejo de bebê-la se foi. Milagre é Deus agindo quando nós, fracos, nos rendemos a Ele. E Leonardo sabe, a maior riqueza não está no que se tem, mas em quem se tem ao lado. E ele, agora, tem a Deus. Leonardo nunca imaginou que sua vida poderia mudar tanto em tão pouco tempo. Depois daquele dia na Universal, quando ele jogou a última garrafa de uísque no lixo, algo dentro dele se quebrou para nascer de novo. Não foi fácil. As noites ainda vinham com memórias da bebida, com a voz da culpa ecoando nos ouvidos, mas agora ele tinha um lugar para onde correr: a igreja. Foi numa quarta-feira à noite, durante a reunião dos homens, que ele ouviu um testemunho que o marcou para sempre. Um irmão, que também lutara contra o álcool, contou como Deus o libertou depois de anos de sofrimento. Eu achava que nunca ia sair dessa, o homem disse, com os olhos brilhando. Mas Deus não desiste da gente. Ele só espera a gente dar o primeiro passo. Leonardo sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. No dia seguinte, enquanto organizava os papéis do escritório, o telefone tocou. Era um cliente antigo, daquele que ele já tinha desistido de cobrar. Leonardo, eu não esqueci da minha dívida, o homem disse do outro lado da linha. Tive os problemas, mas hoje consegui juntar o dinheiro. Quero quitar tudo. Leonardo segurou o fone, sem acreditar. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para pagar as contas mais urgentes. Ele sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Não era coincidência. Era Deus provando que estava com ele. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Sua esposa, Carla, que por anos viveu em silêncio, sofrendo com as mentiras e as noites de embriaguez, começou a notar a mudança. Primeiro, foi o cheiro de álcool que sumiu da casa. Depois, os jantares em família, as risadas dos filhos sem a sombra do medo. Uma noite, enquanto lavavam a louça juntos, ela parou, olhou para ele e perguntou: "O que aconteceu com você?" Leonardo segurou suas mãos, ainda molhadas de sabão, e disse: "Deus me encontrou. E dessa vez, eu não vou soltar a mão dele." Carla não acreditou de primeira.
Tantas promessas haviam sido quebradas antes. Mas quando viu o marido acordar cedo para ler a Bíblia, quando ouviu orar pelos filhos antes de dormirem, quando percebeu que as discussões tinham dado lugar a diálogos, ela começou a enxergar a verdade. Até que, num domingo, ela aceitou ir com ele à Universal. Não por obrigação, mas por curiosidade. E foi ali, entre os louvores e as palavras do pastor, que algo em seu coração também se mexeu. Os filhos, que antes se escondiam quando o pai chegava bêbado, agora corriam para abraçá-lo. O mais novo, Pedro, de apenas 7 anos, certa vez perguntou: Pai, você não vai mais beber, né? Leonardo se ajoelhou, olhou nos olhos do menino e respondeu com a voz embargada: Não, filho. Nunca mais. Deus me curou. E Pedro, com a pureza das crianças, apenas sorriu e disse: Eu sabia que Deus ia te ajudar. Os desafios não acabaram. As dívidas ainda existiam, os credores ligavam, mas Leonardo não se abalava mais. Toda vez que o desânimo batia a porta, ele lembrava das palavras do pastor: Deus não tira o problema, mas ele caminha com a gente no meio dele. E assim, passo a passo, a vida deles foi se reconstruindo. Um dia, enquanto voltava do trabalho, Leonardo passou pela mesma rua onde costumava comprar bebida. O bar ainda estava lá, as mesmas pessoas na calçada, os mesmos copos sobre a mesa. Mas dessa vez, ele não sentiu vontade. Não sentiu falta. Sentiu, sim, uma gratidão tão grande que precisou parar o carro e agradecer a Deus em voz alta. Obrigado, Senhor. Obrigado por me tirar desse lamaçal. Hoje, Leonardo não é mais o mesmo homem. Não é mais o advogado estressado, o marido ausente, o pai que falhava. É um homem de fé, que aprendeu que a verdadeira força não está no dinheiro ou no sucesso, mas na mão de Deus que sustenta. Sua família está na igreja, unida, e até Carla já dá seu testemunho nas reuniões das mulheres. Eu quase desisti do meu casamento, ela diz, com os olhos cheios de lágrimas. Mas Deus não desistiu de nós. E assim, entre orações, lutas e pequenas vitórias, Leonardo descobriu que milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente vive. É a paz que chega quando a gente entrega os pedaços quebrados da vida nas mãos de Deus e confia que Ele sabe consertar. Porque no final, como Ele mesmo diz, Deus não muda as coisas só para nos dar o que a gente quer. Ele muda a gente para nos dar o que a gente precisa. E isso, para Leonardo, é o maior milagre de todos. A vida de Leonardo e Carla continuou mudando de um jeito que só quem vive na fé entende. Não foi da noite para o dia, não foi sem lutas, mas foi real. E o mais lindo é que, quando a gente menos espera, Deus usa até as coisas que achamos que são contra a gente para nos abençoar. Um dia, depois de um culto de quarta-feira, o pastor chamou Leonardo para conversar. Irmão, eu tenho sentido no meu coração que Deus quer usar você de uma forma especial aqui na igreja, disse ele, com aquele olhar firme de quem já viu muitos milagres. Leonardo, que antes fugia até de dar um abraço no irmão ao lado, sentiu o coração acelerar. Eu, pastor? Mas eu ainda estou aprendendo. O pastor sorriu, é justamente por isso. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E assim, sem entender muito bem como, Leonardo começou a servir no departamento de homens. No começo, era só ajudando a arrumar as cadeiras ou dando um recado rápido no microfone. Mas com o tempo, ele foi ganhando confiança. Até que um dia, o pastor pediu para ele dar um testemunho na reunião dos homens. Leonardo tremia por dentro, mas quando abriu a boca, as palavras saíram sozinhas. Falou da sua vida antes, do orgulho, das noites em claro pensando em como pagar as contas, do dia em que quase perdeu tudo. E falou de como Deus tinha mudado sua história. Quando terminou, vários irmãos vieram abraçá-lo, alguns chorando. Um deles, um homem mais velho chamado seu Antônio, segurou sua mão e disse: Filho, você não sabe, mas suas palavras hoje salvaram a minha vida. Eu estava pensando em desistir de tudo. Isso foi como um fogo que acendeu em Leonardo. Ele começou a participar dos grupos de oração, a visitar irmãos que estavam fraquejando na fé, a levar a palavra de Deus até para os colegas de trabalho. E o mais incrível, as pessoas ouviam. Não porque ele fosse um grande pregador, mas porque falava com a dor e a vitória de quem já tinha sido resgatado do fundo do poço. Enquanto isso, Carla também florescia na igreja.
Ela que antes vivia amargurada, agora ria mais, orava mais, e até ajudava outras mulheres que passavam pelas mesmas lutas que ela já tinha vencido. Um dia, ela chegou em casa com os olhos brilhando e uma notícia: Leonardo, a irmã Maria me convidou para fazer parte do coral da igreja. Ele a olhou surpreso, porque sabia que Carla sempre teve vergonha de cantar em público. E você topou? Perguntou. Ela sorriu. Topel, se Deus pode me dar um casamento de volta, pode me dar uma voz também, não é? E foi assim, cantando no coral, que Carla encontrou uma nova forma de adorar. Nas primeiras vezes, sua voz tremia, mas com o tempo, ela foi ganhando segurança. Até que numa noite de culto, enquanto cantava um hino de gratidão, ela sentiu algo diferente. Uma paz tão grande que parecia que o Espírito Santo estava ali, bem perto, confirmando: você está no lugar certo. Quando o culto terminou, uma irmã que ela nem conhecia bem veio até ela e disse: sua voz me tocou hoje. Parecia que você estava cantando só para mim. Carla abraçou aquela mulher sem nem saber por quê, e as duas choraram juntas. Os filhos também não ficaram para trás. Pedro, que antes era tímido e vivia no celular, começou a participar da mocidade e até fez amizades que o ajudaram a se aproximar mais de Deus. Já a pequena Ana, que tinha só 8 anos, um dia chegou da escola e disse: pai, hoje a professora perguntou quem a gente admira, e eu falei de você. Leonardo quase derrubou o copo de água que estava segurando. De mim, filha? Por quê? Ana respondeu com a simplicidade das crianças: porque você ora com a gente antes de dormir e porque a mãe diz que você é um homem de Deus agora. E as bênçãos não pararam por aí. Um dia, Leonardo recebeu uma ligação de um antigo cliente, um homem que ele tinha ajudado anos atrás, quando ainda trabalhava na construção. Lembro que você era um cara sério, mas tinha algo diferente em você. Hoje eu soube que você está na igreja, e eu tô precisando de ajuda num projeto grande. Se você quiser, o trabalho é seu. Leonardo orou, consultou o pastor, e aceitou. Não foi um dinheiro fácil, mas foi honesto, e o suficiente para quitar as últimas dívidas que ainda os apertavam. Quando Carla soube, ela só disse: viu? Deus não esquece de ninguém. Mas o maior milagre mesmo não foi o dinheiro, nem o reconhecimento, nem mesmo a família unida. Foi a mudança que aconteceu dentro deles. Leonardo, que antes era duro como pedra, agora chorava sem vergonha quando orava. Carla, que vivia reclamando, agora agradecia até pelas pequenas coisas. E os dois, que quase se separaram, agora se olhavam como se estivessem se conhecendo pela primeira vez, mas dessa vez, com os olhos de Deus. Um domingo, depois do culto, enquanto saíam da igreja de mãos dadas, Leonardo parou, olhou para o prédio que antes era só mais um lugar, e disse: sabe, Carla, eu já passei aqui na porta 1000 vezes e nunca entrei. Hoje eu não consigo imaginar minha vida sem este lugar. Ela apertou sua mão e respondeu: não é o lugar, Leonardo. É quem a gente encontra aqui dentro. E assim, passo a passo, oração por oração, eles foram descobrindo que milagre não é só a cura de uma doença ou a solução de um problema. Milagre é a vida que Deus reconstrói quando a gente lhe entrega os cacos. É a família que se levanta, o coração que se quebra para nascer de novo, a fé que cresce onde antes só havia dúvida. E tudo isso, eles viveram. Não porque eram especiais, mas porque creram. Porque, no final das contas, como o pastor sempre dizia, Deus não muda as circunstâncias só. Ele muda a gente por dentro, e aí, tudo mais muda junto. Leonardo e Carla não imaginavam que aquele seria apenas o começo. Os dias se seguiram, e cada culto era uma nova descoberta. Havia algo diferente no ar da Universal, não era só a música que tocava o coração, nem as palavras do pastor que pareciam faladas só para eles. Era como se o próprio Deus estivesse ali, mexendo nas feridas que eles nem sabiam que tinham. Uma noite, depois de um culto de libertação, Leonardo sentiu algo estranho. Uma dor no peito que ele carregava há anos, desde que perdeu o emprego e começou a afundar nas dívidas, de repente pareceu se soltar. Não foi uma cura instantânea, não foi um alívio mágico. Foi como se uma mão invisível tirasse um peso que ele nem percebia mais que carregava. Ele olhou para Carla, que chorava em silêncio, e soube que ela também estava sentindo. Não eram lágrimas de tristeza, mas daqueles choros que limpam a alma, que lavam o que estava sujo por dentro. Eu não aguento mais viver assim, ela confessou no carro, no caminho para casa.
Não é só o dinheiro, não é só a briga com a minha mãe, é como se eu tivesse vivido todos esses anos com medo. Medo de errar, medo de não dar conta, medo até de ser feliz. Leonardo segurou o volante com mais força, mas não disse nada. Ele sabia. Porque ele também tinha vivido assim. Foi então que eles decidiram fazer algo que nunca tinham feito antes: entregaram tudo nas mãos de Deus. Não só os problemas, não só as contas, mas os medos, as mágoas, até as expectativas que tinham um do outro. No domingo seguinte, subiram ao altar não pedindo nada, mas dizendo: Senhor, a gente não sabe como, mas a gente confia em Ti. E Deus começou a agir. Primeiro, foi o telefonema inesperado. Um antigo colega de Leonardo, que ele nem via há anos, ligou oferecendo um trabalho temporário. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma porta. Depois, veio a reconciliação com a mãe de Carla, que um dia apareceu na igreja sem avisar, chorando e pedindo perdão por coisas que nem eles lembravam mais. E assim, aos poucos, as peças foram se encaixando. Não do jeito que eles planejavam, não na velocidade que queriam, mas de um jeito que só Deus poderia fazer. Um ano depois, eles estavam de volta ao mesmo lugar onde tudo começou, na porta da Universal. Só que dessa vez, não eram eles que estavam chegando, mas uma moça jovem, com os olhos inchados de chorar, que olhava para o prédio como se não tivesse coragem de entrar. Carla não hesitou. Aproximou-se com um sorriso e disse: Eu já estive no seu lugar. E posso te dizer uma coisa: o que você está procurando não está lá fora. Está aqui dentro. A moça olhou para ela, desconfiada, mas Leonardo acrescentou: A gente não vai te prometer que tudo vai se resolver amanhã. Mas vai te dizer uma verdade: Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste de si mesmo. E assim, a história dele se tornou a história de mais alguém. Porque milagre não é só o que a gente recebe. Milagre é o que a gente passa adiante. Eles aprenderam que a Universal não era só um lugar de oração. Era um lugar de transformação. Onde Deus não só ouvia, mas agia. Onde as lágrimas se tornavam testemunhos e as dores, vitórias. E o mais incrível: tudo isso não era privilégio de poucos. Era para quem acreditava. Para quem, como eles, um dia decidiu entrar pela porta e não sair mais. O milagre que nasceu da fé. A moça, cujo nome era Clara, voltou no domingo seguinte. Desta vez, não por desespero, mas por uma centelha de esperança. As palavras de Leonardo e a serenidade de Dona Maria haviam plantado algo nela. E, como uma semente, precisava de tempo para brotar. Semanas depois, durante um culto, Clara sentiu algo diferente. Não foi um raio, nem uma voz do céu. Foi uma paz tão profunda que, pela primeira vez em anos, seus pensamentos se aquietaram. Lágrimas escorreram, mas não de dor de alívio. Quando abriu os olhos, viu Dona Maria sorrindo, como se soubesse que aquele era o momento. Os exames médicos, que antes mostravam um quadro sem solução, agora revelavam uma melhora inexplicável. Os médicos chamaram de a remissão espontânea. Clara chamou de milagre. Mas o verdadeiro milagre não foi só a cura do corpo, e sim a transformação da alma. Ela, que antes se sentia abandonada, agora via a vida com outros olhos. Até seu sorriso havia mudado, era leve, como quem finalmente entenderá que a batalha não era contra o mundo, mas por ele. Anos depois, Clara estava de volta à Universal, mas dessa vez não no banco dos que buscavam, e sim ao lado de Leonardo, estendendo a mão para outros que chegavam quebrados. Eu já estive onde você está, dizia, com os olhos brilhando. E se eu consegui, você também consegue. Reflexão final. Milagres não são apenas os momentos em que o céu toca a terra. São as pequenas mortes e renascimentos que acontecem quando decidimos confiar, mesmo sem ver. Deus não muda as circunstâncias só com o estalar de dedos, ele nos transforma por dentro, para que possamos mudar a história por fora. Lição de vida. A porta da Universal ou de qualquer lugar onde a fé sincera não é uma saída para os problemas, mas uma entrada para a coragem de enfrentá-los. O milagre não está em nunca cair, mas em aprender a se levantar com uma história melhor para contar. E a maior de todas: que ninguém está sozinho nessa jornada. Basta entrar. E não sair mais.